Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma coluna nossa no Disparada. Hoje eu vou dar um pequeno desvio nos assuntos que eu estava falando para fazer um debate mais geral sobre um tema que me deixa bastante incomodado. O Disparate, o podcast do Disparada, recebeu na semana passada a ex-embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo, que trabalhou por bastante tempo no continente africano. A conversa ela serviu para estimular bastante o debate sobre a exploração colonial na África, especialmente depois de alguns eventos marcantes nas últimas semanas. Para quem ainda não sabe, uma série de turbulências políticas tem acontecido ali naquela região conhecida como Sahel, né? Que é uma faixa de território ali na parte inferior do deserto do Saara que vai de uma ponta a outra do continente africano. Recentemente, 4 países da região ou próximos vivenciaram golpes de Estado: Burkina Faso, Mali, Guiné e mais recentemente o Níger. No Níger, a revolta parece ter acontecido como uma reação ao ainda atuante domínio colonial francês, né? Especialmente pelo fato de o Níger ser o responsável pela maioria esmagadora do urânio usado pela França em suas várias usinas nucleares, né? Esses eventos trazem à reflexão uma interessante questão aqui que eu estou querendo discutir. A era do colonialismo realmente acabou? O vídeo dessa semana é sobre isso. Bom, esses eventos que eu comentei aqui no início do vídeo, eles mostram uma situação de grande instabilidade nesses países, o que é evidentemente fruto de uma transição traumática de colônias a países que são supostamente independentes, né? Para que uma nação faça essa transição de colônia, inclusive, né, para um país soberano, geralmente a população se mobiliza por um sentimento de identidade nacional comum. E essa identidade nacional é usada como elemento de fortalecimento nacional para expulsar os invasores ou colonizadores que estão ocupando ou explorando ilegalmente o seu território. Se uma pessoa tem em si o sentimento de que o que é dela está sendo roubado, ela tem muito mais chance de enfrentar o ladrão nesse processo do que se ela simplesmente naturalizar ou racionalizar esse tipo de exploração. A independência de uma maioria esmagadora dos países africanos é relativamente recente, e esses países precisam de fortalecer esse sentimento de unidade nacional para se fortalecer enquanto Estados nacionais. E aqui cabe um destaque importante: o nacionalismo não é um problema em si se ele é usado a partir de uma perspectiva emancipadora. Muito se fala inclusive sobre o nacionalismo ser equivalente ao fascismo, mas isso é uma grande mistificação importada das grandes potências para justificar a exploração dos povos no terceiro mundo. Um país recém-independente ele precisa desse sentimento de unidade nacional para se construir enquanto nação e caminhar com as próprias pernas. E não tem nada de excludente, não tem nada de errado nisso. É simplesmente o olhar de que esses países merecem o desenvolvimento e a emancipação que os países ricos experimentaram. Inclusive, desenvolvimento muito baseado na exploração dos recursos naturais desses países pobres. E aqui já cabe um primeiro aprofundamento nessa discussão. Por que ninguém comenta sobre a importância do colonialismo no processo de desenvolvimento dos países ricos e todo mundo foca em certas fórmulas que nunca funcionaram? Hoje em dia, proliferam propagandistas aí do livre mercado que defendem a abertura total, gasto mínimo do Estado e toda uma receita para o sucesso, como se isso tivesse sido determinante para o desenvolvimento dos países ricos. Só que isso tem um porém: isso é propaganda. E ainda tem outra coisa: o livre mercado vendido como solução de todos os problemas não só não funciona, como ainda foi imposto a uma série de países e de regiões na base da força. Muitos esquecem, por exemplo, que a Inglaterra entrou em guerra com a China para liberar a venda de ópio para os chineses, o que estava enriquecendo aos montes os ingleses. Esquecem que a Inglaterra e outras potências usaram e abusaram de tratados desiguais que forçavam a abertura unilateral dos mercados dos países pobres na base da força e da intimidação militar. O Japão, que é uma grande potência hoje, foi vítima desses tratados desiguais no fim do século XIX e início do século XX, o que atrasou seu desenvolvimento. O tal do livre mercado foi enfiado goela abaixo de países que sequer tiveram a opção de escolher se aderiam ou não a isso. E isso envolve uma outra coisa que é muito importante. A dinâmica colonial ela foi feita e ela se manteve para estruturar essa desigualdade entre os países pobres e os países ricos, entre as regiões pobres e as regiões ricas. E qual que era a linha central dessa dominação econômica? A discrepância no comércio em relação às metrópoles e às colônias. Se a gente analisa o passado colonial, a gente vê que as colônias elas tinham funções estratégicas para países ricos, e algumas funções envolviam a presença em regiões importantes do mundo, o controle de certas áreas na disputa com outros países, mas nada supera a questão econômica.
A principal função das colônias era garantir recursos básicos usados no processo de industrialização dessas potências. As colônias davam a matéria-prima para o desenvolvimento industrial das metrópoles, desenvolvimento esse recheado de protecionismo. Era unânime o controle econômico das colônias para impedir a constituição de indústrias, o desenvolvimento de atividades econômicas mais sofisticadas que geravam mais riquezas. O caso do próprio Brasil é bem interessante nesse ponto. A gente era fornecedor de matéria-prima para Portugal e praticamente não tínhamos indústria se desenvolvendo por aqui. Quando que isso muda? Quando a corte portuguesa precisa fugir de Portugal e se estabelece no Brasil em 1808. Aí o Brasil sobe um degrau. Nesse momento o Brasil ele consegue um alívio nessas restrições e consegue se industrializar um pouco. E olha como que isso é interessante. Esse processo foi determinante para o fortalecimento da independência do Brasil. O impulso, por menor que ele tenha sido a uma industrialização, ele despertou no Brasil uma tendência ao processo de desenvolvimento e de independência em relação a Portugal. Tudo isso que eu falo é para mostrar que o aspecto central da dominação colonial envolve a economia e uma divisão muito especial na economia. As colônias vendem banana e as metrópoles vendem produtos industrializados. Tanto que a economia surge como uma disciplina especializada também para tentar justificar essa lógica colonial. O Adam Smith, por exemplo, ele escreve A Riqueza das Nações na época que a Inglaterra alcança um nível de desenvolvimento industrial a ponto de se dar ao luxo de abrir o mercado e de forçar os outros e de convencer os outros a abrirem também. O David Ricardo, um outro economista de renome, ele também parte para a defesa ideológica desse colonialismo econômico quando fala da sua teoria das vantagens comparativas. Para o Ricardo, cada país deveria se especializar naquilo que tem de vocação para ampliar sua produtividade no comércio internacional. Se a vocação de um país é produzir artigos industriais sofisticados, ele segue nisso. Se a vocação do outro país for a produção de banana, foca nisso e assim a gente se dá o comércio internacional. Ele só esqueceu de falar que os países não nasceram industrializados e que certamente houve um processo para que esse país alcançasse o desenvolvimento industrial. E aqui tem um segredo que muita gente não gosta que falem. Esses processos de desenvolvimento industrial ocorreram todos com muito protecionismo e participação do Estado. Pegando um exemplo recente, se a Coreia do Sul seguisse a doutrina das vantagens comparativas, a Samsung e a Hyundai jamais teriam existido e elas estariam produzindo arroz até hoje. Como deu para ficar claro, esse processo colonial demanda um papel muito específico para as colônias. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: isso mudou? Então, eu já comentei sobre como os países ricos mantinham suas colônias na pobreza e no subdesenvolvimento. Desde o século XIX, o mundo experimentou um processo de independência dessas colônias que se estendeu até o século XX. Primeiro, países na América Latina, em parte da Ásia, e depois veio o resto, África, Sudeste Asiático e tudo mais. Assim que os países se tornaram independentes, o debate do desenvolvimento tomou conta deles, e isso gera facções mais protecionistas ou mais liberais. E aqui entra um elemento muito importante do que eu quero falar aqui. A dinâmica da economia internacional hoje, ela continua a mesma do período colonial. As ex-colônias, praticamente todas, estão no papel de produtoras de matéria-prima e as ex-metrópoles no papel de produtoras de industrializados. Eu não preciso nem falar qual desses grupos está em vantagem. Quando a gente observa os grandes órgãos internacionais como o FMI, o Banco Mundial, todo o receituário econômico sugerido aos países pobres é uma mera repetição dessa submissão colonial. Na receita infalível dessas instituições, a saída para o desenvolvimento envolve abrir mercados, depender do investimento estrangeiro e focar naquilo que os países produzem de melhor sem se aventurar em desenvolver setores produtivos novos. O caso do FMI é até mais gritante. A partir ali dos anos 90, a gente tem o que se convencionou de chamar do Consenso de Washington. O Consenso de Washington é um conjunto de políticas econômicas que foram adotadas por muitos países em desenvolvimento na década de 80 e 90. Essas políticas elas foram recomendadas pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. E assim, os Estados Unidos estão muito interessados no desenvolvimento econômico dos países pobres, pode confiar. O Consenso de Washington ele inclui as seguintes linhas políticas, Redução da inflação e do déficit, gastos menores por parte dos estados, privatização, liberação dos mercados, desregulamentação financeira e por aí vai. Agora, olha que coisa curiosa. As ex-colônias patinavam no seu processo de desenvolvimento econômico por conta da herança colonial. E qual que era a recomendação do FMI e o Banco Mundial para esses países? O aprofundamento da lógica econômica colonial. No caso do FMI é até mais absurdo porque eles obrigavam os países pobres a adotarem essas medidas quando eles iam pedir dinheiro emprestado lá.
E sabe o que é engraçado? Os países que adotaram as medidas totalmente contrárias ao que o FMI pregava cresceram economicamente de forma muito mais forte. E a gente tem a China, o Vietnã, a Etiópia. Na América do Sul, um caso interessante, inclusive, de crescimento foi o da Bolívia, que fugiu dessas políticas e é o país que mais cresce na América do Sul há muito tempo. Quem se rebela, avança. Quem aceita dominação é colonizado economicamente. O Brasil está em qual desses blocos? Eu vou deixar essa reflexão com vocês. É isso, pessoal. Ficamos por aqui por hoje. Agradeço quem acompanhou até aqui e já peço para se inscreverem no Disparada. Eu peço também para deixarem o joinha, ativarem o sininho para receberem a notificação do YouTube. Eu vou deixar também aqui o meu canal para que vocês possam me acompanhar por lá também. E um recado rápido. Eu vou tirar uma pausa aí de mais ou menos uns 2 meses aqui no Disparada por conta de algumas questões pessoais. Eu volto na última semana de outubro. Um grande abraço para todo mundo e até mais.